com vocês, novamente agora, no 6º tópico. Um tópico que fala um pouco de mim, que fala um pouco de você. Ele se importa com você. Você tem dúvidas disso? Hoje nós vamos tirar essa dúvida. Eu creio que você não tem dúvida, mas se alguém tem, por favor, preste atenção que nós daremos, através das perguntas, o devido esclarecimento. Agora eu chamo o João. João, tá pronto, João? Vamos lá. Sempre pronto. Como adolescentes, é comum termos a sensação de que ninguém nos entende. Eu conheço essa história. Que ninguém vive o que passamos e que, por isso, muitas vezes parece impossível obedecer a Deus e os nossos pais. Quando passamos por isso, que promessa pode nos dar vitória sobre tais sentimentos? É a coisa que fica na cabeça da gente. Qual é a promessa que tem que dar um up na nossa vida? De acordo com o texto de Hebreus e o texto da nota. Diga para mim, João. Então, além do texto de Hebreus, eu também gostaria de destacar outro texto. Eu vou ler primeiro aqui de Hebreus e depois eu destaco outro texto. Sim, fala aí, João. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Então, eu gostaria de dar um complemento lendo outra parte aqui. Da nota do tópico 5, pergunta A. Aqui fala: se tivéssemos que passar por alguma coisa que Jesus não passou, Satanás, nesse ponto, afirmaria que o poder de Deus não era suficiente para nós. Portanto, Jesus, como nós, passou por todo tipo de tentação. Então, como Jesus passou por todo tipo de tentação, ele também pode ajudar a gente nas nossas tentações. E ele também foi tentado pelo diabo, como lá no jejum que ele estava fazendo. E eu vou ser sincero, tem vezes assim que a gente apronta, né? E a gente dá aquele medo de contar para os pais: nossa, será que meu pai vai me bater, vai me deixar de castigo? E tem vezes, outra lá que a gente, tipo assim, a gente tem uma coragem de falar pra mãe, mas a gente não sabe se a mãe vai contar pro pai. Aí a gente fica assim: nossa, será que se eu contar pra mãe, ela vai contar pro pai, o pai vai me bater, o pai vai me dar uma surra? Então, a gente pode contar com Deus pra gente desabafar nas nossas orações e pra que Ele é um amigo pra gente, que a gente pode sempre contar com ele e falar os nossos problemas, que além dele ouvir, não vai ficar espalhando como tem pessoas, né? Entendi, João. João, você tá um teólogo aqui na nossa sala, viu? Muito bem. Jesus não fica contando para todo mundo o problema. Entendi. Então, Henry, já que o problema, conversando com Deus, dá tudo certo, e Ele nos entende, Ele pode nos ajudar, agora eu faço para você a pergunta B, Henry. Quando temos uma amizade profunda com Jesus e percebemos o quanto Ele nos compreende, nos ama e nos quer ajudar a vencer, passamos a conhecer, por meio dele também, o Pai. Qual o efeito isso automaticamente causa em nós e qual o resultado? A pergunta é grande, mas você entendeu. Entendi. Fala pra gente. É o seguinte, quando a gente tem uma amizade profunda com Jesus e a gente percebe o quanto Ele nos compreende e tal, a gente entende também que, aliás, e quando a gente entende que acima disso Ele está disposto a ajudar a gente quando a gente precisa, porque Ele passou por tudo que a gente passa hoje, a gente entende que o pecado não vale a pena. Então, a sensação que a gente tem é de nojo com relação ao pecado. É de que o pecado é algo totalmente repugnante, e aí a gente se agarra a Jesus para que Ele nos transforme de dentro para fora, para que nós possamos alcançar a outras pessoas também que ainda não conhecem essa verdade. Então, o conhecimento de Cristo é um conhecimento básico para todos que serão salvos, porque Ele passou por tudo que a gente passa hoje e Ele venceu, e através dele nós podemos vencer. Perfeito. Então, a ideia de que analisemos a Cristo como nosso substituto também se expande para a ideia daquele que viveu assim como nós, em todos os aspectos.
Então, ele não conta para ninguém o que a gente faz, né? O Pedro falou, e você está dizendo, ele se identifica com relação a todas as nossas necessidades. E ele nos transforma. E ele nos transforma. É muito interessante. Pessoal, muito legal essa ideia. E, na realidade, ele se importa com você. E talvez eu encontre você nessa manhã, ou não sei em que horário você está nos assistindo, ou o momento do dia em que você se encontra chateado, imaginando que ninguém está a favor de você, ninguém te compreende. Não pense assim, não entre em desespero, não entre em depressão, em ansiedade. Acredite, nós temos um Jesus que é capaz de nos entender, de se identificar. E como disse o Pedro, Ele não conta. ele não conta, ele nos restaura, como disse o Henry, e ele nos fortalece. Que Deus te abençoe. Mas se tiver algum detalhe que aqui deixamos a desejar e você quer saber algumas explicações a mais, deixe seu comentário. Não esqueça de se inscrever e saiba que amanhã estaremos com você para compartilhar detalhes, questões conclusivas dessa lição. Que Deus te abençoe. Até lá.